Antes de nós encerrarmos toda essa nossa cerimônia e todo esse culto, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, rapidamente, a palavra de Deus. A gente não pode ir embora sem não olharmos para a Bíblia e tirarmos da Bíblia alguma lição prática para essa noite. Amados, muitos atribuem circunstâncias da vida ao acaso, à coincidência, à sorte. A existência do Projeto Vagalumes nos dá uma grande lição de vida, de que não se trata de acaso, que não se trata de sorte, que não se trata simplesmente de circunstâncias ou casualidade. Eu quero, em primeiro lugar, ler um trecho da palavra de Deus que está no livro de Provérbios, no capítulo 16, nos versículos 1 a 3. Em Provérbios 16, 1 a 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Provérbios 16, 1 a 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E no versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Eu quero hoje compartilhar uma primeira verdade para vocês e que eu quero que fique gravada, escrita no teu peito. Para o verdadeiro cristão, na vida do verdadeiro cristão, não há coincidência, mas providência. Eu repito mais uma vez. Na vida do verdadeiro cristão, não há espaço para coincidência, mas providência. E providência de Deus, amém ou não? Eu estou falando na vida do verdadeiro cristão. E talvez você me pergunte, quem é o verdadeiro cristão? A palavra de Deus nos diz que ser cristão não é simplesmente dizer, eu creio em Cristo. Ser cristão um dia é ser confrontado com a cruz de Jesus Cristo e reconhecer, sou um pecador. Todos nós somos pecadores, e uma das verdades que nós passamos aqui todos os sábados para seus filhos, e todas as vezes que nos encontramos na tenda, é que pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz, que não agrada a Deus. Isso é pecado, e todos nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, mas pecamos também por omissão, quando nós sabemos o que deve ser feito e não fazemos. E é triste, porque a Bíblia declara em Romanos 3:23 que todos pecaram, e porque pecaram, separados estão da glória de Deus. Mas amados, Deus é um Deus de tanta misericórdia e amor, que em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. O cristão é aquele que é confrontado com seus pecados, reconhece que é um pecador, e busca em Deus a solução para o seu pecado. E a solução está no grande presente que Deus nos ofertou, que foi o seu Filho unigênito. E quando eu creio em Jesus Cristo, deposito nele a minha fé, a Bíblia diz em Romanos 10, 9 a 13, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. O verdadeiro cristão é aquele que um dia, confrontado com a cruz, reconheceu, sou um pecador, e abraçou, aceitou o amor de Deus na sua vida, crendo e confessando a Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Fora de Cristo não há salvação. Diante disso eu pergunto, tem cristão aqui? Já se arrependeu dos seus pecados? Já entregou a sua vida a Ele? Porque se você é um verdadeiro cristão, na vida do verdadeiro cristão não há coincidência.
mas a providência de Deus. E nós vimos isso no primeiro vídeo que foi aberto. Um dia Deus uniu o propósito de uma família que estava do outro lado do oceano, lá na Suíça. E que um dia ouviu falar que no Brasil existiam crianças que não tinham família, que não eram cuidadas, que precisavam do que o ser humano mais necessita, de uma manifestação de amor. E essa família sai lá da Suíça e vem parar aqui em São Paulo. Ao mesmo tempo, tinha uma outra família, um casal ansioso por trabalhar e ter um projeto com crianças. Um projeto foi apresentado à sua igreja, a sua igreja não se interessou. O projeto ficou engavetado e até hoje, se eu estivesse esperando respostas, a resposta não veio até hoje. Mas Deus moveu essa família para vir aqui e assumir um trabalho numa cidadezinha chamada Embu Guaçu. E um dia esses dois caminhos se cruzam. A família que vem da Suíça com a família sedenta por começar um projeto. E esses caminhos cruzados fez com que existisse hoje algo que não é mais um sonho, mas é uma realidade. O projeto Vagalumes, amém ou não? Na vida do verdadeiro cristão não tem coincidência, mas tem providência. Deus é quem entra com a providência, é Deus quem une caminhos, é Deus quem une corações. E hoje uma história está sendo construída não por coincidência, mas por providência. Quando lá, há 10 anos atrás, Micael se habilita para ser o quê? Um voluntário na área de jiu-jitsu. E traz naquele primeiro culto um rapaz chamado Gustavo, que estava aqui no primeiro dia em que a tenda foi montada no Parque Industrial. Para o verdadeiro cristão não tem coincidência, tem providência. Porque hoje esse jovem Gustavo está aqui e é um voluntário do projeto, amém ou não? Foi salvo, alcançado pela graça de Deus. Um dia eu me lembro até hoje, quando pegando o ônibus vindo para Embu Guaçu, me sento ao lado de Jaqueline, mais conhecida por Jaque. E a gente veio conversando, e Jaque falando: pastor, eu vou dar o ultimato para aquele japonês. Se aquele japonês não aceitar Cristo, já era. Eu vou dar um chute nele. Ele vai embora da minha vida. E o japonês entrou aqui num dia do aniversário da igreja. E o japonês fez uma decisão por Jesus Cristo. E o japonês é o Xande, que está aqui, que deu o primeiro testemunho. Na vida do verdadeiro cristão, irmãos, não tem coincidência, mas tem o quê? Providência. Você crê nisso ou não? Por isso que eu não acredito que tenha sido coincidência que um dia alguém aqui da igreja disse: pastor, tem um terreno à venda lá. O que o senhor acha da gente pelo menos tentar fazer uma oferta? Vamos embora! E não por coincidência, mas por providência, nós já tínhamos recebido 2 grandes ofertas para esse fim. E essas 2 ofertas eram exatamente o valor da entrada do terreno. Na vida do verdadeiro cristão não tem coincidência, mas na vida do verdadeiro cristão tem o quê? Providência. Você crê nisso ou não? Por isso que não por coincidência, mas por providência de Deus, esse projeto vai crescer mais ainda, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém ou não? Você crê nisso? Eu creio, pela providência de Deus. Mas em segundo lugar, eu queria dizer que na vida do verdadeiro cristão, não há coincidência, mas há providência. Da mesma forma que eu quero falar contigo, meu amado aqui, que disse: eu sou cristão. Na vida do verdadeiro cristão, na vida do cristão, não se pode viver com displicência, mas sim em obediência. O verdadeiro cristão não vive em displicência, mas o verdadeiro cristão vive em obediência. Sabe o que a palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 a 10? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas, no entanto, a salvação é de graça,
Mas, no entanto, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. E fomos criados em Cristo Jesus para quê, irmãos? Para as boas obras. Você não pode viver em displicência, você tem que viver em obediência. O Senhor te criou, o Senhor te levantou. E se você é verdadeiramente um cristão, deve viver em obediência a Deus, praticando e fazendo as boas obras. Não para salvação, mas como prova da sua salvação. É por isso que todo sábado a gente reúne aqui um grupo de voluntários, conscientes de que eu não devo viver a minha vida em displicência, mas eu tenho que viver a minha vida em obediência. É eu dar, meus amados irmãos, um pouco daquilo que o Espírito Santo tem me dado. O Espírito Santo te capacita, ele te dá dons. Deus te abençoou com talento, com vocação, com habilidades. Pode ser, quem sabe, a habilidade que o irmão Lupercio está ganhando na cozinha, para abençoar a sua família. Mas Deus te deu habilidades para você, quem sabe, se voluntariar e dizer: eu quero aqui ajudar na informática, eu quero ajudar sim nas artes, eu quero ajudar sim lá na cultura e cidadania, eu quero ajudar na preparação para o trabalho, eu quero ajudar no judô. Deus te deu vocação, Deus te deu habilidade, Deus te capacita com dons, não para você viver displicentemente, mas para viver em obediência a Deus, amém ou não? A gente tem que se engajar, tem que se voluntariar. Esse mesmo Deus da providência é quem uniu ao redor desse projeto pessoas capacitadas para, em obediência, marcarem a diferença. Eu digo para vocês, muito obrigado a você que tem sido voluntário, seja da tenda ou do projeto. O projeto não iria adiante se não fosse você, vivendo não em displicência, mas em obediência ao Senhor. E por último, para terminar, na vida do cristão, não se pode viver com incoerência, mas sim vivermos para sermos influência. Não é uma vida de incoerência, mas é uma vida de influência. É por isso, irmãos, que eu me lembro até hoje, quando nos reunimos, lá 10 anos atrás, e queríamos começar o projeto. Vários nomes foram sugeridos: plantadores de esperança, semeadores. E aí veio lá o nome Vagalumes. A gente pensou, Vagalumes, aquele bichinho pequenininho, mas que acende a luz e sai iluminando o caminho, sai deixando um rastro. E foi aí exatamente que nós falamos, gostamos do Vagalumes. E qual será o nosso lema? Levando a verdadeira luz. Ok. E nós vamos embasar isso em um versículo bíblico. Qual é o versículo bíblico? Mateus 5,16. Só que eu vou ler para vocês o que diz em Mateus 5, 14 a 16. Em Mateus 5, 14 a 16 diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, vamos todos juntos ler? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém ou não? Esse é o nosso papel, sermos influência. Por isso, meu amado irmão, não viva em incoerência. Tua vida não pode ir contra aquilo que nós anunciamos e propagamos aqui. Nossa vida tem que ser influência. Nós temos que levar essa luz para transformar vidas. Por isso que eu encerro essa nossa rápida dissertação, dizendo que na vida do cristão não se pode viver com incoerência, mas sim sermos influência. Meu último recado para ti que está aqui hoje e que entrou, quem sabe, pela primeira vez e que ainda não se envolveu com o projeto Vagalumes, a minha primeira pergunta para você fazer uma autoavaliação é esta: você de fato é um verdadeiro cristão? Porque para ser um verdadeiro cristão você precisa contemplar a cruz e saber, eu sou um pecador
E como pecador estou separado da glória de Deus. Mas Deus me amou e enviou o seu Filho. E você precisa então hoje arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como sendo o seu único e suficiente Salvador. E se você ainda não fez isso, não deixa para depois. Mas para continuar nossa rima na ência, eu digo para você, assuma essa decisão com urgência. Entregue-se a Jesus enquanto é tempo. Mas se você, em segundo lugar, já é um verdadeiro cristão, saiba que na vida do cristão não há coincidência, mas sim providência. Por isso, não se pode viver com displicência, mas sim em obediência. E por último, aprendemos que a nossa vida não deve ser pautada na incoerência, mas sim sermos influência. E que assim seja, até que Ele venha. Até que Ele venha. Quando é que o vagalumes vai parar, pastor? A gente tem marcado o ponto final dos vagalumes. Sabe quando é? Quando Ele voltar, amém ou não? Enquanto Ele não vir, há uma obra a ser realizada. Há uma obra a ser feita. E nós não faremos com displicência, não faremos com incoerência, mas nós faremos sim em obediência e sendo influência, porque para Deus não tem coincidência, com Deus tem providência, e Deus vai trazer providência para que esse projeto continue existindo, até que Ele venha. Fique em pé e vamos louvar ao Senhor. É sua oportunidade, meu amado. Se você ainda não creu em Jesus, faça. E faça isso com urgência. E eu te digo,